Boa noite, gente. Então, a gente vai começar, né? Na verdade, eu vou me apresentar, vou apresentar a nossa convidada, minha colega super, né, especial hoje. E aí a gente vai conversar um pouco sobre os livros da Débora Levi. Eu não sei se vocês leram. Se não, não tem problema. Mas, como eu já sou de casa, quem já me conhece sabe que, ao longo das nossas conversas, a gente dá uns spoilers do bem. Então, se você não leu, a gente vai te induzir a ler por um viés determinado. E é bom, porque aí depois você tira suas próprias conclusões sobre as obras. Bom, meu nome é Maria Carolina, eu sou idealizadora de um projeto que chama Encruzilhinhas no Instagram, no qual a gente discute textos sobre feminismo, sobre raça, sobre gênero, militância. Eu sou doutoranda do Programa de Mudança Social e Participação Política na IACHI, e lá eu estudo narrativas de mulheres pretas que têm relacionamentos com italianos, sob o viés da escrevivência. E hoje a gente tem a nossa super convidada especial, porque eu já sou de casa, então a nossa super convidada especial, que é a Marília Codic, que é editora da 451, somente. Ela ficou, quando eu falei, ela... Então, somente, editora da 451, e vai conversar com a gente aqui sobre essa autobiografia, né, em 3 volumes, vamos dizer assim, dos livros da Débora, amiga nossa já estou falando Débora, que vai nos falar, então, de vários temas interessantes, e a gente, assim, como eu disse, não vai dar para ler os livros aqui agora, né? Seria bom, mas não é possível, e também não vai dar para a gente abordar todas as questões que o livro aborda, mas a gente gostaria de falar de alguns temas, os quais ficam bem visíveis na obra, mas acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente veja na obra é justamente como, ao relembrar a sua vida, né, ao rememorar a sua vida viva, ela fala, eu estou construindo uma autobiografia viva, ela também vai pensando no que é o papel da escrita, e o que é você ser uma escritora mulher. Então, ela vai traçando esses paralelos entre os eventos da vida, da existência, e você ser uma pessoa, mulher, que escreve. Mais ou menos sobre isso que a gente queria começar a falar, né, Marília? Isso. Obrigada, Carol, pela apresentação gentil e generosa. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui para falar, né, da Débora, que é uma autora realmente que me tocou, né, nesses livros, nessa autobiografia viva. A gente tem essa impressão de autobiografia uma coisa mais empoeirada, né, autores mortos ou então muito velhos, e ela escreveu, se não me engano, em 2008, a primeira. Então, assim, ela estava com 40 e poucos anos, né, que é uma coisa que a gente não está muito acostumada a ver, mas a gente está começando a ver mais isso, Annie Ernaux com a sua autoficção. Então, assim, é uma coisa que está em voga agora, e é muito legal ver, né, uma mulher falando sobre a experiência de ser mulher hoje, né, essa coisa da política de gênero que ela traz muito nesses livros. Então, é uma leitura bem interessante que indico a todos. Uma das coisas interessantes da obra e da autora, na verdade, né, que é como a gente está dizendo, essas coisas vão se mesclando, é que ela nasceu na África do Sul. E aí ela vai também traçar um paralelo para a gente histórico dessa situação do apartheid, não necessariamente fazer um grande panorama histórico e político, mas, inevitavelmente, o fato dela ter nascido lá e de fatos na vida dela terem ocorrido fazem com que a gente pense nessa situação de segregação, de apartheid, de genocídio e de racismo, né? Então, ela também vai discutindo essas questões ao longo da obra de uma forma muito delicada. Eu acho que o texto dela é bem delicado, né? Ela escreve, né, a partir de um lugar da lembrança da criança. Então, não é uma escrita política no senso literal, assim, né, uma coisa combativa. Ela é uma lembrança de uma menina que ali, entre os 5 e os 9 anos, viu a casa ser invadida pela polícia, teve o pai preso, e isso gerou, enfim, diversos traumas nela. Ela parou de falar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas a experiência do exílio, né, e de como ela foi tirada, né, da África do Sul e levada para a Inglaterra, e essa expatriação, né, essa coisa, será que eu sou daqui, será que eu sou dali? Isso aparece muito forte mesmo nos livros. Isso aí, ó, já começamos spoilers do bem. Quem pegou, pegou, você viu, né? E isso é muito interessante, porque esse já está justamente no primeiro livro, né, que é As Coisas que Eu Não Quero Saber.
né? Então, a gente vai vendo essa infância, desde quando nasci, o que aconteceu, quando aconteceu com meu pai, não sei o quê, indo para a Inglaterra, até mais ou menos o começo da juventude, né? Claro que ela está sempre lembrando, né? Ela está falando mais velha, mas a gente vê mais ou menos esse momento assim da infância até o começo da juventude. Aí, o curso de vida, a gente já vê essa mulher já não tão jovem, já num momento mais madura, o que está acontecendo na minha vida, como que foi fácil ou não tudo que eu tive que passar. E aí, em bens imobiliários, me parece mesmo, né, já está com seus 60 anos, está falando já nesse momento, mais fazendo quase que um resoconto, né, fazendo quase que um balanço da vida. Isso é muito bonito de ver. A gente tinha, né, preparado uns temas para conversar, e aí eu estou com a minha cola aqui, eu acho que a gente podia falar sobre isso. A gente meio que já começou falando que ela tem uma linguagem, mesmo quando ela já está mais adulta, ela tem uma linguagem muito delicada para falar de temas que são bem complicados. Não só questão política, mas para falar sobre maternidade, para falar sobre feminismo e outras questões. E aí eu queria ouvir você um pouco falando sobre isso, assim, sobre como que ela vai pincelando ideias feministas ao longo da obra. Eu acho que, assim, ela cita bastante, acho que duas escritoras em particular, que são a Marguerite Duras e a Simone de Beauvoir, e ela coloca isso de um jeito muito natural na escrita dela, né? Então, assim, tem muitos textos, acho que até tem umas coisas que eu assinalei aqui, não vou ler trechos longos, mas, enfim. Por exemplo, ela relembra um momento que ela conhece um rapaz e ela fala assim: ele não me fez nenhuma única pergunta, nem mesmo qual era o meu nome. Aparentemente, o que ele precisava era de uma mulher devotada, encantadora ao seu lado, para pegar canapés para ele, que ele entendesse que ele era a totalidade do assunto. Então, ela fala muito isso, assim, do protagonismo do homem e personagens primários e secundários, e como as mulheres sempre são os personagens secundários. Então, acho que ela faz isso ao se tornar a personagem principal dos seus próprios livros, ela subverte isso, e ela vai, não só ela vai observando isso nas situações pelas quais ela passa. Tem outra passagem que ela está na costa da Colômbia, e ela vê um rapaz mais velho conversando com uma menina, e ela fala, a menina estava falando coisas super interessantes, mas o homem achava que ele era o protagonista da situação. Tem outra situação que ela tem um amigo que fala sempre de mulheres com as quais ele se relaciona e não cita o nome das mulheres. Isso é uma coisa assim bastante presente, inclusive essa coisa do nome da mulher, né, de ter um nome. Então, assim, ela vai costurando essa experiência pessoal dela, de ser mulher, né, ser mulher no mundo de hoje, com as situações que ela vai vendo dessa forma muito sutil, assim, e ela vai colocando essas passagens literárias que são bem interessantes, assim. Beauvoir, acho que é talvez o maior símbolo literário, né, de feminismo, né, uma mulher que é muito referenciada como a amante do Sartre, né, colocada como não é a Beauvoir, a pensadora, a escritora, é a pessoa ali ligada ao Sartre. Então, assim, ela fala muito sobre isso também. Como foi revolucionário ali nos anos 50, uma mulher, ela não quis ser uma esposa, uma dona de casa, ela quis ser uma pensadora, né? Isso era radical até de modo que ela não percebeu, a Beauvoir. Então, ela fala bastante sobre essas questões do feminismo ao longo dos 3 livros, né? Eu queria voltar nessa coisa do nome, né? Porque a gente tem toda aquela ideia de que se a gente não tem uma palavra, a gente não consegue nem falar sobre, né? Até para a gente nomear sentimentos, atribuir sentido para isso, pensar nas coisas, a gente acaba dando nomes, né? Dando palavras para as coisas. E é tão interessante, né? Porque ela repete nos 3 livros o tempo todo, olha lá, mais um homem que não falou o nome da companheira, ou nem perguntou o nome da companheira, ou com quem que ele está conversando. Então, assim, é isso, essas mulheres não existem. Sim, né? A gente silenciamento total. Total. Eu não preciso saber nada delas. Né? A existência delas é a minha esposa, a minha mulher, a minha companheira. Né? Ela cita até o James Baldwin, também é uma pessoa que ela cita bastante, né? Um escritor bastante ativo no antirracismo. E ela cita numa entrevista que ele diz: para aprender o seu nome, você vai ter que aprender o meu. E ela pega muito isso para si. Assim, depois ela fala em seguida:
Era tão misterioso querer reprimir as mulheres e ainda mais misterioso quando mulheres querem reprimir mulheres. Só consigo pensar que somos tão poderosas que precisamos ser reprimidas o tempo todo. Então, ela traz muito isso, a questão de ser invisibilizada o tempo todo, tanto por homens quanto por mulheres, né? E aí, no meio dessa história toda de falar de feminismo, eu acho que uma coisa que talvez nos 2 primeiros livros não apareça tanto, mas a impressão que eu tenho que aparece mais no terceiro é a questão do etarismo, né? Essa palavra que agora também está em voga agora, né? Deram um nome para isso. Eu acho que ela fala demais dessa questão do que é ser uma mulher mais velha, o que esperam da gente, o que a gente espera da gente, como que a gente pode ir lidando com essas questões, né, ao longo da vida, assim, dessas expectativas. Eu acho interessante nesse terceiro livro que ele é realmente, apesar dela estar numa idade jovem ainda, acho que ela está com 64 anos, o livro deve ter saído uns 2 anos atrás. Ela faz assim uma revisitação, o livro chama Bens Imobiliários, então ela começa falando sobre, de fato, bens imobiliários, né? Que ela queria ter uma casa, ela queria ter uma lareira oval e sei lá o que mais. E aí, no fim do livro, desculpem pelo spoiler, mas ela, spoiler do bem, ela chega à conclusão de que o bem material dela, e que ela chama de fato de bem imobiliário, são os livros, é a escrita. Inclusive, ela fala assim, o meu bem imobiliário são os meus livros e eu deixo os direitos autorais para as minhas filhas, né? Que é o bem que ela tem no mundo, que a posse que ela tem é a escrita, né? E falar disso, né? De como, com o passar do tempo, além dela se entender de outra forma, entender as filhas, o mundo, enfim, ela também vai mudando o jeito de escrever, né? Então, ela diz que primeiro ela escrevia muito na terceira pessoa, e aí depois ela começa a escrever na primeira pessoa para eu preciso me marcar em algumas situações, em algumas memórias, né? Eu acho que isso remete muito também ao que a gente vê no começo, no primeiro livro, dessa busca pela voz literária dela, né? Que começa numa situação que ela tem um pai que é um preso político, né? Que é um ativista contra o apartheid, mas ela não pode falar sobre isso na escola. E aí tem uma passagem que a professora pede para ela soletrar o nome, mas a professora está com a lista de chamada de alunos na mão, ela sabe o nome. Então, ela faz ela soletrar o nome para poder falar, você é judia. Então, assim, várias situações que vão fazendo ela se fechar e ir abaixando a voz, literalmente, e se fechando e perdendo a voz, até que ela para de falar, né? Ela tem um momento ali de mudez, que é ligado também ao fato dela sair da terra natal dela. Ela sai da África do Sul, acho que com 9 anos, e vai para a Inglaterra, no exílio. E aí é esse momento que ela para de falar, ela perde a voz. E acho que a trilogia é essa evolução dela procurar a voz, mas ela acha a voz na literatura, na escrita, né? Ela tem uma passagem, não sei se vou achar aqui, porque, enfim, vou achar assim, desse encontro da voz. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. São muitas anotações. A gente fez muito. Gente, não sei, não vou achar. Mas, enfim, ela... Você fez um paralelo também que a gente estava conversando com a Maya Angelou, né? Que também sofreu um processo traumático e ficou muitos anos sem falar, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu ia falar sobre isso, assim. Então, a gente vai vendo essa mulher, né, se conhecendo também, se apresentando e se conhecendo ao mesmo tempo, quase, né? Claro que a gente está falando de que a gente escreve o que a gente escolhe lembrar, né? Não podemos esquecer que autobiografia ou memórias escrita de si nunca é o que de fato aconteceu, porque não é possível a gente saber o que de fato aconteceu. A gente coloca umas tintas mais bonitas ou não, dependendo do que a gente quer apresentar. No caso dela, nada de tintas amarelas. Ela vai falar que não quer mais nada de amarelo. E eu acho interessante esse paralelo que nós observamos, e aí fica de convite mesmo, para quem ainda não leu, ver se a gente está viajando ou se faz sentido o que a gente está dizendo, esse paralelo que a gente observou entre essa coisa da perda da voz,
né, da mudez que acontece por conta de um evento traumático. Esse pai é preso, eu tenho que mudar. E antes mesmo de mudar para a Inglaterra, ela passa também um período na casa de uma prima e passa por situações muito complicadas, não sei o quê. E desde essa situação da prima, ela já tem pássaros na vida dela, né? Na casa da prima tem pássaro enfim. Um relógio de pássaro. Aí ela compra um relógio, sabe aqueles relógios cuco que cada hora aparece um pássaro? Ela compra um relógio desse na sala da casa que ela precisou se mudar, se separou, precisou ir para uma outra casa menor, e aí tem esses pássaros, aí ela está não sei onde vem os pássaros, andam em cima dela, não sei o quê. Então, eu achei muito interessante esse paralelo que me parece que ela faz entre esse momento traumático que eu fico muda, né? Primeiro, ela já diz, eu já não falava muito alto mesmo. E aí eu fui falando cada vez mais baixo, né? E a minha prima falava, se você não falar, ninguém vai te ouvir. Se você não falar alto, ninguém vai te ouvir, porque você é menina. Você tem que gritar para te ouvirem. Então, ela não falava. E aí, depois, de fato, fica muda. E aí, como a escrita entra nesse momento curativo, né? De retomar essa voz, não necessariamente falando, mas essa fala ser uma fala mais visível, né? Concreta, no sentido de que está no papel. Isso me fez lembrar demais a Maya Angelou, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, justamente que vai ter toda uma história com uma mudez depois de um evento super traumático. Aí também, se você não leu, desculpa, né? Isso todo mundo sabe. Estou brincando. E aí, como que eu precisar escrever, ou como que a única possibilidade que eu tenho de falar é pela escrita. A gente está aqui numa livraria que tem textos só produzidos por mulheres, né? E isso é uma honra e um privilégio para a gente poder falar sobre isso e ter essa curadoria tão bem feita. E eu não consigo não pensar, porque eu estou de frente para ele, né, para o Afrografias da Memória, da professora Leda Maria, que é uma professora brasileira, nossa, querida, que está viva, graças a Deusa, que vai falar para a gente justamente isso, né? Que tudo aquilo que a gente lembra, e eu acho que é isso que acontece aqui também, e essas outras autoras, tudo aquilo que a gente lembra já está inscrito no nosso corpo. A memória já está inscrita e escrita no nosso corpo. Já está falado, quase assim. Tá, né? E aí, quando eu passo para o papel, eu estou quase reescrevendo aquilo que eu já escrevi no corpo. Isso é lindíssimo, né? E aí me parece que está acontecendo isso nesse momento. Eu passei por um momento de mudez, e aí eu fui lidando com isso no meu corpo, inscrevendo e escrevendo no meu corpo, e aí, quando eu chego no papel, eu estou quase reescrevendo tudo aquilo que eu tinha escrito nesse momento de reclusão. Faz sentido isso? Super faz sentido. Eu achei aqui a frase que ela fala. Para me tornar escritora, precisei aprender a interromper, a projetar minha voz, a falar um pouco mais alto e depois mais alto, e depois a simplesmente usar minha própria voz, que não é nada alta. Então, assim, não é literalmente falar mais alto, mas é essa imposição que ela faz por meio da escrita, né? Então, ela tem um momento ali, além da mudez, ela tem um momento que ela muda de escola e ela finge que ela não sabe ler e escrever ainda. Então, assim, ela vai se fechando de muitos modos que ela consegue abrir só por meio da escrita depois. Primeiro, quando ela muda para a Inglaterra, tem uma parte que ela pega uns guardanapos e escreve Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Então, assim, parece que ela precisa materializar ali na frente dela com a palavra o que ela está passando, o que ela tá vivendo. E você falou dessa coisa de reescrever a memória, né? Isso me lembrou também de uma passagem que ela lembra da viagem de trem que ela faz da África do Sul até a Inglaterra. E na memória que ela tinha, foi uma viagem feliz, e ela viu a paisagem, e comeu, e conversou, e gargalhou. E quando ela vai colocar no papel, ela se dá conta de que não, foi horrível, foi traumático. Ela estava tremendo, ela estava com medo, obviamente. Ela pensava, onde estão minhas coisas, para onde a gente está indo. Então, é interessante esse momento de você passar para o papel e materializar a sua memória, que você realmente revisita e vê traumas que você tinha guardado em algum lugar, e aí você é obrigado a encará-los, né? E é isso, né? Como a gente está dizendo, como essa coisa necessariamente passa pelo corpo. Sim. Né? Quando ela está dizendo, para eu me tornar uma escritora, eu tive que
fazer coisas com a minha voz. Tudo bem que para escrever eu também preciso do corpo, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que a voz também é corpo, né? Eu preciso do aparato fonológico para poder falar. Se eu não tenho, não dá para eu falar. Então, como que sai disso para outro meio, né? Para outro suporte? Acho que é bonito, como ela diz. Eu também queria achar o trecho lá que eu falei, que acho que é talvez um dos meus trechos preferidos. E quando você procura, eu não ia falar, porque, enfim... Isso, me deixa procurar. Não gosto de trazer para mim, mas é engraçado porque eu também tive uma experiência. Eu mudei para a Inglaterra, eu vivi dos 2 aos 5 anos lá. Quando eu voltei aos 5 anos de idade, eu também fiquei 1 ano sem falar. Então, assim, eu não tive eventos traumáticos, né? A Maya Angelou foi estuprada, eu não fui tirada da minha terra, mas eu tive uma coisa similar. Então, assim... Tem essa coisa de você... O seu modo de se comunicar, principalmente quando você é uma criança, é pela voz, né? Você ainda não entende muito bem os seus sentimentos, suas sensações. E aí, quando você muda muito radicalmente, você não tem mais aquela língua, parece que tudo se fecha mesmo. Então, é interessante que não tem mais essa voz, essa coisa, né? Mas você se acha pela escrita depois, né? Não, e é bem na época da alfabetização, né? Exatamente. Que ela fala, ela é alfabetizada e o que ela lê naquele momento, né, que ela está sendo alfabetizada, são coisas assim chocantes, são placas de proibida entrada de brancos, nessa casa de banho não podem, né? Então, assim, são coisas que ela vai também nesse momento da alfabetização vão sendo traumatizantes de todos os modos, né? Acho que não necessariamente. E essa ideia de trauma também acho que é questionada, né? Você não precisa de um evento super horroroso, dramático, para você passar por uma situação traumática. É o que você está dizendo, não aconteceu nada desse tipo contigo, mas foi um pouco complicado retornar e aí não conseguir falar sobre essas questões, né? Achei a parte que eu gosto mais, assim. No último livro. Que ela vai falar justamente sobre isso, né? Comecei a pensar na minha própria língua escrita como tendo suas secreções corporais: sangue, esperma, fezes, lágrimas, urina, suor e saliva. Então, acho que isso é belíssimo, assim, é a parte que eu mais gosto. Acho que dos três é que eu mais gosto. Assim. É linda. Tem outra que ela fala também nessa coisa da escrita, né? Acho que é no primeiro livro, que ela fala do encanto da escrita. A escrita, como eu entendi, era um convite para penetrar no intervalo entre a aparente realidade das coisas. Ver não somente a árvore, mas também os insetos que vivem em sua infraestrutura. Descobrir que está tudo conectado na ecologia da linguagem e da vida. Ecologia do grego para casa, ou relações entre seres vivos. Não leva mais do que 3 meses de vida para descobrir que estamos todos conectados à crueldade e à gentileza uns dos outros. Acho lindo esse trecho também. É muito bom, né? Então, pensar isso, como ela vai... Tanto, como a gente disse, discutindo temas que não são tão fáceis, né, não são tão belos, mas vai fazendo metáforas e associações que deixam a discussão um pouco mais palatável. Né? A gente estava falando também sobre todas as citações, ou mais do que isso, todas as referências que ela traz. Né? Eu acho que isso também é importante. A gente falou da Simone de Beauvoir, e falou da Marguerite Duras, mas ela fala de outras pessoas. Acho que a gente podia dar uma dica para as pessoas, né, de quem que ela vai trazendo para essa conversa, puxando para o papo. Eu acho que a Duras realmente é a que mais aparece, assim, é que ela cita mais vezes. Tanto a escrita como os filmes, né, ela fala que ela admira o modo como a Duras revela o retorno da memória reprimida por meio dos personagens na tela, que é uma coisa que ela faz muito. Assim, ela até cita uma reunião que ela teve com os executivos que iam adaptar o filme dela para o cinema. E aí ela fala que ela quer trazer umas coisas do passado, mas ela não quer usar flashbacks. E ela não consegue explicar para eles como é que ela vai fazer isso sem uso de flashbacks. E ela, assim, ela trava, ela não sabe explicar, ela não sabe dizer, e aí ela se sente mal, síndrome de impostora, todas temos, né? Mas isso se vê muito claramente na escrita dela, o modo como ela costura o presente e passado. Assim, os livros eles não são estritamente cronológicos, né? Eles são, assim, o primeiro é a infância, o segundo é ali nos 40 anos e o terceiro aos 60, mas ela viaja muito bem pelos tempos. Ela faz essa costura, essa conexão de um modo muito assim fluido, né? E aí você falou das outras referências, né? Ela fala muito de artistas também, ela fala da Louise Bourgeois, ela fala da Georgia O'Keeffe, né? Essas figuras femininas que falam de política de gênero através da imagem, da estética. Ela fala da Ferrante também, um pouco.
Quem mais que ela fala? Ela fala até de Kierkegaard um pouco, né? Ela tem essa coisa um pouco mais filosófica também. Freud. Então, assim, tem muitas referências interessantes, bacanas. Assim, você lê o livro, você acaba aprendendo bastante coisa também de escritores relevantes. E vai trazendo também, como a gente falou, escritores não necessariamente brancos, né? Sim. E colocando um pouco da teoria deles nessa ideia. Então, fala muito do Fanon, fala da Audre Lorde, cita a Audre Lorde bastante, o próprio James Baldwin, né? E vai mostrando essas questões de como que o que é você estar à margem de várias, né, em várias situações quando você quer escrever. E o que é escrever estando à margem? No caso dela, era uma mulher que vai envelhecendo, que passa por várias situações, que não tem como fazer isso, porque, como ela disse, eu não estava igual essas mulheres que, por causa da venda de um dos livros, compram uma casa na Europa. Muito pelo contrário. Eu estava lá, coitada de mim, contando moedinha para conseguir dar conta da faculdade das minhas filhas e tudo mais. Então, muito, muito possível também, né, essa discussão, muito próxima da gente, muito real. Até o nome do segundo livro, Custos de Vida, ela fecha o livro falando, esse livro é feito de custos de vida, né? Então, assim, realmente, ela é muito reconhecida, ela é pouco editada no Brasil ainda, acho que ela tem 7 romances, acho que 2 foram lançados por aqui. Tem as peças, né? Ela começou muito no teatro, ela foi tardiamente para a prosa, acho que só nos anos 90 ela começou na prosa, mas ela é bem reconhecida internacionalmente, ela acho que foi 3 vezes finalista do Booker Prize, né? Então, assim, ela tem um nome, ela tem um reconhecimento, mas isso não se traduz em bens materiais, bens imobiliários. E acho que essa questão da casa é uma coisa que aparece bastante nos 3 livros, né? Acho que faz um paralelo bastante com Virginia Woolf, com O Teto Todo Seu, né? Que é essa necessidade de ter um lugar para escrever. E aí ela aluga um depósito no começo, um lugar assim um pouco acolhedor, frio, mas ela precisa desse lugar para escrever, né? Ela até fala que o meu irmão me conhece bem, falou que eu preciso de um lugar selvagem para escrever. Então, assim, essa necessidade de ter um espaço que legitime. Eu sou uma escritora, meu conhecimento intelectual tem valor através do espaço físico, né? Que é uma coisa interessante também. Eu acho que a gente podia falar um pouco disso, talvez, de como os objetos e o depósito e a casa, no final das contas, também acabam sendo protagonistas nessa história, né? Ela passa muito tempo falando, quem que é protagonista na minha história, justamente por conta dessa possível adaptação da obra no cinema, né? Os produtores pedem para ela enviar uma lista de protagonistas e figurantes, né, secundários. E ela começa a pensar, quem que é protagonista na minha história? Quem que pode ser uma personagem gostável? Porque eles querem que ela mande uma personagem gostável, né, para o filme vender. Até a amiga dela fala, você não tem que ficar discutindo muito, você faz um negócio que venda, aí você compra essa casa que você está querendo construir, aí você faz seus livros lá mais filosóficos na casa que você comprou com o filme que vendeu, né? E uma das protagonistas, numa época, é a bicicleta elétrica. Né? Então, acho que é interessante. Ela tem esse depósito que está caindo aos pedaços, mas, enfim, aí ela tem uma bicicleta elétrica, aí ela tem um relógio, né? E tem essa casa que também tem os corredores horrorosos, que nunca estão reformados. Acho que dá para falar um pouco sobre isso também, né? Eu acho que essa coisa de reivindicar um lugar para escrever, como eu falei, é de dizer a minha vida intelectual tem valor, né? E essa coisa da bicicleta elétrica, acho que tem muito a ver com essa liberdade também, de locomoção, de independência que ela tem, né? Ali no segundo livro ela já está separada do marido, então, assim, toda essa busca por uma liberdade, uma independência, que acho que a bicicleta simboliza, né, de um jeito bonito isso também. Depois ela faz coleção de bicicleta, né? Pois é. Para você ver. Aí, quando ela passa a ser protagonista da vida, ela faz coleção da bicicleta, né? Ela fala, as pessoas têm conversível, eu tenho bicicleta elétrica. Guardadas todas na... Ela também, ó, você viu que ela fez a lição de casa? Ó, tá tudo igual a gente. Você quer falar um pouco para a gente sobre isso, por favor? Vai lá.
falou das referências, mas teve uma que me marcou muito, que é uma da Louise Bourgeois, que ela fala que ela só começou a criar porque tudo que ela sentia era tão forte, ela precisava expressar de alguma forma. E isso foi uma coisa assim que me tocou muito, porque assim, essa coisa muito da repressão, daquela escrita que não sai, eu peguei muito assim, eu tô muito nessa linha, eu acho que não pega muito aqui, mas eu tô lendo muitas obras de mulheres que passaram a maior parte da vida sendo muito reprimidas, sofrendo todo tipo de violência, principalmente por parte dos homens, e elas simplesmente explodem, mas é uma raiva, é uma fúria que ela pode ser expressa pela violência propriamente física, enfim, o mal, mas com aquela violência que elas expressam através do que elas criam. Eu acabei de ler um livro ontem que está mexendo muito comigo, inclusive até discutindo na terapia. Tem muito a ver aqui um pouco, que é O Animal, da Alissa Tadeu. Que, gente, esse livro, assim, virou assim tudo, que é exatamente essa mulher que é tão reprimida, que ela sofre tanta coisa, que quando ela resolve agir, ela não assim, ela escreve, porque ela que narra a própria história. É um turbilhão que sai dela. Então, eu li o meu livro assim que saiu aqui, 2017, eu acho, 16. Tanto que nem essa capa, aquela capa que tem o rosto dela, né? Que a autêntica lançou, só que eu não lembrava muito, aí você falou aí. Então, muito essa coisa da voz reprimida, da voz que não sai. E quando eu vi a citação da Louise Bourgeois, que era até uma coisa para eu voltar a escrever, eu tô muito travada na minha escrita também, então foi uma coisa que me libertou muito. Essa coisa da gente realmente conseguir se expressar. Outra coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu marquei muito, foi o quanto ela citou esses homens que não citam o nome das mulheres. Isso, o tempo todo. Isso me incomodou muito. Ela fala, inclusive, de um outro caso de uma mulher que ela conheceu e que o marido não olhava para ela. Isso. Ela chegava em casa, ela falou que eles assistiam filmes juntos, e ele comentava, mas ele comentava ele pra tela. Ele não olhava pra mulher. Isso. E ela falou que quando acabava era uma situação tão desgastante que ela ia pra sala. E ele ficava fora com ela, ela ficava no quarto, ele ia pra sala e eles não se comunicavam. Então, tem muito essa coisa da falta de comunicação, da repressão. Então, eu tô na metade do último ainda, porque eu parei pra ler O Animal. Mas o segundo, assim, foi um livro que me pegou muito nesse sentido, assim, a forma, desculpa, muito. Não. Assim, ela também, ela lamenta muito o fim do casamento, né, que é uma coisa muito dolorosa, assim, como o casamento. Inclusive tem uma cena que eu caí uma lágrima, que eu não lembro se era, acho que é no terceiro, que ela vai abrir um livro. Sim. E não sei, eu vou preparar o livro. E ela fala que tinha uma dedicatória que era assim, para o Natal do próximo milênio, do amor que dura a vida inteira, assim. Então, ela fala muito isso também, do que poderia estar acontecendo, do que parou de acontecer, do perene, do efêmero, do tempo que passa. Então, ela cita muito a Virginia Woolf, eu acho que... Eu vou encerrar, gente, rapidinho. Ela faz achei incrível, uma metalinguagem que ela fez, que ela foi citar a carta de suicídio da Virginia e ela escreve a própria carta, não de suicídio, mas a própria carta dela, quando ela estava em Mumbai, e ela escreve, meu querido, gente, não vai transcrever a carta da Virginia. Aí você vai ler, não. É a carta que ela escreve, a gente não sabe para quem, não tem um destinatário, assim, mas eu achei muito bonito, assim, eu tava na passagem não vai, eu tô na parte que ela tá em Paris, outra história, ela tá em Paris e tal. Mas enfim, eu tô com várias coisas pra falar sobre, mas eu vou deixar aí. Ai, que bom. Não, prazer te ouvir. Eu acho interessante você trouxe essas imagens, né? Essa coisa do marido que não olha para a mulher, ou dos homens que não citam os nomes das mulheres, que são diferentes formas de invisibilizar a mulher, né? E aí é o que você falou, são opressões que vão sendo guardadas no corpo, por que não? E é esse movimento que você falou de explosão mesmo que se dá por meio da escrita, né? A escrita, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta, né? Eu preciso colocar isso para fora de alguma maneira, né? Onde você está? Que página você está? Eu estou na 30 do custo de vida. Eu marquei aqui
ela fala assim, muda fotografia da escultora Luiz Bourgeois, 90 anos de idade, com ferramentas de entalhe de ferro na mão, inclinada sobre uma esfera escultural branca que lhe chegava à cintura. Na fotografia, ela usava uma blusa de chiffon debaixo de uma túnica preta, cabelo prateado preso no coque, pequenas argolas de ouro nas orelhas. Bourgeois tinha declarado, de forma popular, que fazia arte porque suas emoções eram maiores do que ela. Eu acho que esse trecho, assim, essa citação, eu achava, assim, que eu virou, assim. E ela cita outra vez que ou nós morremos por causa do passado ou nos tornamos artistas. Então, a gente precisa expressar. Eu acho que a gente passa, nós mulheres, a gente passou muito tempo sendo reprimidas, sendo silenciadas. E eu acho muito legal essa nova onda do female rage, sabe? Até saiu uma matéria muito boa na TPM sobre isso. Sobre esse movimento das mulheres que, tipo, a Fleabag, aquela série Killing Eve, a própria Lisa Tadeu com Animal, 3 mulheres. Então, assim, a Bruna Maia com Todo Mundo no Corpo, outro livro também muito forte. Então, a gente precisa, assim, aumentar a nossa voz, falar, mesmo que baixa. A gente precisa falar. E eu acho interessante você falar disso, porque ela, como a gente falou, ela cita bastante a Ferrante e vai trazer. Eu ficava esperando em algum momento que ela fosse despirocar completamente, igual as mulheres da Ferrante. Eu falei, agora ela vai surtar. E na verdade, eu estava quase torcendo para isso acontecer, sabe assim? Na próxima parte, ela vai jogar tudo para o alto e vai vai se rasgar toda em sofrimento, e não. Né? E ela ficava o tempo todo contida. Na verdade, ela é sul-africana, né? Mas ela passou mais tempo na Inglaterra. Contidaça, sabe? Eu falando, gente, joga tudo para o alto, se debate na parede um pouco. Nada, toda finíssima, tomando chá. Até, né, o que era o que ela tomava? Ela tomava vinho, também tomava um pouco de vinho, né? Mas nada assim, fiquei bêbada, nunca, sabe? Até o momento que já está bom. Eu achei que ela fosse realmente perder o vinho, porque quando ela foi no mercado dos indianos, e ela procurou o sorvete que a mãe queria. A gente vai falar disso. Essa parte ali, vai falar. E aí, ela não faz isso, mas eu acho que ela faz do jeito que ela consegue na escrita. Né? Eu estava esperando, talvez eu quisesse, secretamente, agora não tão secretamente, porque eu já falei, que ela surtasse, mas eu acho que o que ela consegue surtar é na escrita, desse jeito, inglês. Exato, não dá para fazer. A Ferrante, né, italiana, grita, se joga, tal, não ia dar para ela. E é interessante porque ela vai numa festa, né? Acho que ela não chegou nessa parte ainda, né? Ela não vai em festa nenhuma. Ela vai numa festa de penetra. Você não chegou lá ainda. Eu sei, bom, agora você já vai saber. Ela vai numa festa de penetra e logo que ela volta de Paris, e ela fala, bom, eu vou entrar de penetra, mas acho que ninguém vai seguir, né, procurar na lista de convidados, tal, e se procurar, eu vou falar que o meu nome é Helena Ferrante. Porque aí ninguém vai discutir. E aí a pessoa que está confirmando é amigona dela. Fala, entra, mas nem olha na lista, tal. Então, é interessante como ela cita a Ferrante, ela quase se coloca num lugar de ser essa escritora, mas ela não surta desse jeito em nenhuma parte do livro. Ela subindo a ladeira lá com a bicicleta, com as compras, dentro do cubículo, lá no jardim, lá da senhorinha. Então, eu já tinha quebrado tudo. Eu acho que eu tinha chata que não deixa ela parar com a bicicleta. E ela não discute. Gente, não sei. Bom, é isso, né? Cada um tem o surto que dá. O surto que dá. Já que a gente está falando dessa coisa dos cubículos, da vizinha, dessa escrita que ultrapassa, né, que eu preciso escrever para não morrer. Inclusive, você estava dizendo desse movimento dessas mulheres raivosas que somos agora e como é que a gente usa essa raiva. Ela cita a Audre Lorde justamente para falar disso.
né, de que não dá para ser plácida o tempo todo. Ela fala, como diz Audre Lorde e tal. Eu acho que tem que canalizar essa raiva para alguma coisa. Eu queria só fazer algumas, né, ouvir vocês, na verdade, sobre essas considerações no que diz respeito a essa rede de mulheres que envolve esta mulher. E como, no final das contas, também é pelas mulheres que ela consegue se reerguer, né? Por essas companheiras todas. Então, tem a Célia, essa vizinha que cede o lugar, né? Que é uma grande amiga, as filhas, de uma certa forma, nem que seja uma vizinha antagonista, né? A prima, a mãe, e depois queria só falar um pouco sobre a mãe, mas eu queria antes falar dessa coisa, de como essas mulheres são tratadas e apresentadas no texto. Eu acho que ela parte dessa ideia de que vivemos em um mundo que as mulheres não deveriam eclipsar os homens, né? Um mundo em que o sucesso e o poder estão traçados para eles, e ela tenta subverter isso e consegue, né? E realmente, assim, ela tem ao redor dela majoritariamente figuras femininas, né? Ela fala muito da mãe, como você falou, ela fala muito das filhas. O homem que está perto dela é um homem que se relaciona com outro homem, então que tem um lado feminino mais aflorado. Eu acho que é essa coisa de se apoiar em outras mulheres, realmente, né? Para não só escrever sobre feminismo, mas ela pratica isso, né? Aí a gente estava falando dessa... E aí a gente já está se encaminhando para depois as perguntas e comentários de vocês, tá? Dessa coisa da mãe, né? Me parece também que acontece, como acontece com outras escritoras, como você está dizendo, por alguma razão, essa mãe some, né, morre, quando eu ainda sou nova, quando eu ainda não estou adulta, ou completamente adulta, e eu preciso falar dela e reconstruir essa mãe a partir das memórias que eu tenho. Então, na verdade, quase que eu construo essa relação com essa mãe a partir da escrita. Porque aquilo que eu poderia reconstruir lembrando só não existe. Eu preciso construir memórias, porque ela morreu antes, né, de eu poder construir memórias. Então, me fez lembrar muito, eu estava falando para a Marília, me fez lembrar demais o texto da Scholastic Mukasonga, que, se vocês não leram, leiam, né, que vai construir essa mãe por conta das memórias criadas. Me fez lembrar demais o texto da Maryse Condé, né, que também perde a mãe muito nova e acaba e dedica o livro para a mãe, assim como a Scholastic, e depois acaba construindo uma mãe a partir do que eu não tenho, né? Eu não tenho como construir de outras formas. E aí isso passa a ser a minha lembrança. Eu acho isso tão bonito, assim, como ela vai fazendo, né? Como ela vai tratando disso de uma maneira que isso vira a minha mãe. A minha mãe era assim, porque eu não tenho como lembrar dela de outra forma. Você estava falando daquele trecho da viagem de trem, que depois ela lembra que não foi tudo aquilo. Nesse trecho ela fala, a minha mãe estava tremendo. Quando ela foi entregar os bilhetes, ela estava tremendo. Eu nunca vi minha mãe tremer, né? Não, você viu nesse dia, né? E em outros também. Então, acho que é importante também pensar no papel da escrita, não só como essa voz que grita, acho, não só como essa escrita curativa, mas também como uma escrita que constrói pessoas e aí materializa memórias. Tem uma parte que ela fala, eu acho que assim, ao longo do livro ela vai mudando a percepção que ela tem da mãe, né? Só no fim ela consegue enxergar, acho que, claro, com a maturidade, principalmente com a própria maternidade, né? E ela fala assim, quando meu pai fazia as coisas que ele tinha que fazer, eu sentia que era obrigação dele. Quando a minha mãe foi fazer as coisas que ela tinha que fazer, eu sentia que ela me abandonou. Então, tem essa visão, né? Eu não sou mãe, acho que você pode falar melhor sobre isso, mas tem essa visão, assim, do que deveria ser uma mãe, né? Que ela tenta também, que ela, né, vai mudando e que acho que ela demora para mudar essa percepção de ter um olhar mais generoso, mais carinhoso para a mãe dela, né? Não, e ela mesma fala, né? Eu fiquei lutando a vida inteira tentando não fazer isso com as minhas filhas,
E eu vi que a vida delas tinha que seguir, não dava para eu ficar o tempo todo também fazendo, né? Aprendi a cozinhar para as amigas, montei um lar porque elas iam ter as amigas, não sei o quê, e daqui a pouco foi todo mundo viver sua vida. E eu tô aqui Ficou com o ninho vazio. com o ninho vazio, tentando dar um jeito. Você quer falar desse trecho? Qual trecho? Esse que ela citou? Qual? Tô perdida. Do mercado, do sorvete. Dos picolés. Então, é assim, ela perde a mãe, mas um pouco antes de perder, na última semana de vida, ela descobre que a mãe só consegue ingerir de alimento uma certa marca de picolé, e aí só tem 2 sabores lá que ela gosta. Então, ela passa todos os dias para comprar o picolé e leva para o hospital para a mãe, que é, né, um elo que ela cria ali nos últimos dias de vida. E aí, no último dia, ela chega no mercado e não tem mais, só tem um sabor ali, chiclete. E aí, ela leva para a mãe experimenta, fala que é horrível. E ela conta para a mãe que eu fiz um escândalo lá na loja, briguei porque não tinha chiclete. E aí, ela fala que a mãe emite um som, que ela entendeu que era uma risada. E assim, naquele dia, a mãe dela morre. Então, assim, aquele é uma lembrança que ela tem. E aí, depois, ela volta na loja, né, que ela comprava os picolés, e ela pede desculpas, explica para os vendedores por que ela reagiu daquele jeito. E eles falam, era só você ter falado, a gente teria comprado todos os picolés para você. Então, assim, é uma passagem, assim, acho que de muita ternura, né? Que ela cria esse elo com a mãe ali no último momento, né? E acho que, mais uma vez, a gente está falando de coisas que acontecem no corpo, né? Então, tem a mãe não consegue mais falar, tudo volta, né? A mãe não consegue falar, a mãe não consegue ingerir mais nada, quem dirá botar para fora alguma coisa, né? E aí só dá para fazer isso com esse sabor específico do picolé que só vende na quitanda do tio João, né? Que na verdade não é o tio João porque eles são árabes, né? Mas na quitanda do turco lá. E então, como aos poucos, como a gente está vendo, né? Ela vai fazendo essas metáforas com o corpo. E vai fazendo metáforas com a fala, com a boca, com a gustação, né, de uma certa maneira, que vão virando possibilidade de escrever. Então, quando a mãe a mãe fala, né, para o médico nesse dia antes de morrer, tá muito escuro aqui, a minha filha não consegue ler, arranja uma luz. Então, assim, ela não conseguiu falar nada além de não gostei do sorvete, mas tá escuro, a minha filha é escritora, arranja uma luz aqui para ela. Mesmo com o gosto do chiclete na boca, né? Então, pensar isso, como ela vai fazendo, e aí, como eu disse, quem leu me disse, parece que é uma loucura, assim, mas vai fazendo quase essa simbiose mesmo entre corpo, voz, aparato vocal, gustação, não sei o quê, e possibilidade de escrita. E é bem sutil, né? Só que aí a gente vai vendo que é sutil, mas tem quase refrões. E aí você fala, não, é isso mesmo que ela está fazendo. Eu acho que essa coisa da maternidade, ela fala muito sobre como ela teve dificuldade de superar a fantasia nostálgica do mundo em relação ao que deveria ser uma mãe. E ela tem uma frase assim, a mãe, como imaginada e politizada pelo sistema social, era uma ilusão. E o mundo amava a ilusão mais do que amava a mãe. Então, assim, esse papel, né, essa coisa do que é ser mãe, de como ela demorou para entender, ela tem muitas passagens boas sobre isso. Ela cita a Juha também, numa frase. Acho que sempre ou quase sempre, em todas as infâncias, em todas as vidas que se seguem, a mãe representa a loucura. Nossas mães serão sempre as pessoas mais estranhas e loucas que já conhecemos. E, para falar disso, aí ela vai trazer a Medusa. A Medusa. Sim. E vai trazer outras mulheres da mitologia que, de uma certa maneira, são tidas como malucas, como surtadas. Por isso que eu fiquei imaginando que, em algum momento, ela ia surtar. Né? Me pareceu que ela vai trazendo essas surtadas, né, que são tidas como surtadas, e ela fala isso só acontece justamente porque os homens fizeram isso, né? Eles decretaram que elas são loucas, que elas são histéricas. O que aconteceu com a Medusa, né, para depois virar aquilo? O que aconteceu com a Atena? Ela fala, quando nasce daquele jeito, coitada, isso é um jeito bom de você nascer, pronta para a guerra e não pronta para existir. Então, é interessante também, mais uma vez, como discretamente, mas talvez nem tanto, ela vá falando de questões muito complexas, mas trazendo essas imagens mais sutis. Outra coisa que ela fala no momento do luto, né, da perda da mãe, que ela perde o senso geográfico. Você lembra dessa parte? É um senso de desorientação que ela tem.
algumas semanas depois da morte da mãe. E acho que dá para fazer uma ligação também quando ela fala do fim do casamento. Ela fala que ela está à deriva, se afundando num barco que está furado. Então, assim, a morte da mãe, acho que também é a perda do elo que ela tem entre as duas nações, né? A mãe era o elo entre a África do Sul e a Inglaterra. Eu acho que isso tudo traz um senso de perda geográfica, de desorientação nela, assim, que é interessante também, que ela cita bastante. Eu queria achar esse trecho que você fala, porque ela diz praticamente isso, né? Que ela perdeu... Aqui, achei. Que quando essa mãe morre, bom, aí ela precisa, depois que ela já conhece bastante Londres, né? Claro, já está lá faz muito tempo. Ela precisa ir para um outro lugar e pega um táxi, e o taxista está usando o GPS. Só que o taxista também está meio perdido com o GPS, ficam dando voltas, não sei o quê. Ela fala, perdi todo o senso de orientação geográfica durante algumas semanas após a morte da minha mãe, né? Aí vai contar que precisava ir nesse lugar, não sei o quê, e ela fala, isso também é tão lindíssimo. Talvez aquele momento de vertigem fosse tão extremo porque os meus laços com as minhas próprias origens tinham sido cortados. Minha mãe era o meu elo com a África e com a Inglaterra. Seu corpo foi o meu primeiro landmark. Foi ela que criou os seus filhos e a maior parte das memórias de infância eram geminadas com a sua presença na Terra. Ela era o meu GPS primal. Mas agora não havia nada na tela. De novo corpo, né? Coisa de novo física. Corpo. Fala. Ai, que bom, adoro quando o povo fala. Peraí, que está filmando, precisa do microfone. Pronto. Oiê. Eu fiquei pensando muito quando vocês trouxeram essa questão da mãe, do corpo, e que, em custo de vida, principalmente, ela traz muito a dificuldade de ser uma arquiteta do lar. Ela fala até arquiteta do bem-estar. E eu tinha até marcado um trecho aqui, que eu não lembro a página, me desculpem, mas que ela diz assim, arrancar o papel de parede do conto de fadas da casa da família, onde o conforto e a felicidade de homens e crianças foi a prioridade, é encontrar atrás dele uma mulher carente de gratidão, de amor, uma mulher negligenciada e exausta. Criar um lar de que todos desfrutem e que funcione bem requer habilidade, tempo, dedicação e empatia. Acima de tudo, ser arquiteta do bem-estar de todas as outras pessoas é um ato de imensa generosidade. Essa tarefa é ainda fundamentalmente percebida como trabalho da mulher. Consequentemente, palavras de todo tipo são usadas para diminuir essa gigantesca empreitada. E eu acho que ela traz isso em diversos momentos da obra, e foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, do quanto a escrita também foi muito difícil, o fato da maternidade ali e a dificuldade que ela tem de arquitetar esse bem-estar e como não é reconhecida por isso, e como que se envolve também na escrita dela, assim. Sim, e essa coisa, né, como a gente está dizendo, aí ela vai mostrando em alguns momentos, algumas mulheres não dão conta de fato e acabam pirando, ou são descritas como piradas, né, porque teve uma hora que deu para elas não querem mais, né, e acho bom isso, quando ela no final do outro, que você acha que não leu, né, o último, então não vai ser spoiler, quando ela fala, que a Marília já disse, né? Quando ela diz os bens imobiliários que eu vou deixar, minhas propriedades, são justamente as palavras, né? Porque ela também passou a vida inteira tentando ou sonhando com a possibilidade de deixar um negócio, uma casa, né? Ela fica muito se ressentindo dessa casa que era a casa da família, uma casa enorme, que tinha jardim, que tinha isso, que tinha aquilo, e agora eu não tenho mais como ter uma casa dessas. E aí eu não vou deixar nada disso para as minhas filhas, e eu mesma não vou ter mais nada de propriedades. Então, eu acho que é bonito ver também quase esse ciclo que se encerra no livro, né? É quase um livro de formação, né? Quase um romance uma autobiografia de formação, que aí tem quase uma jornada da heroína, que aí lá no final ela volta, digamos, né, transformada, e percebe que eu estou deixando bens muitíssimo preciosos, que são essas palavras todas que eu fui construindo ao longo dessa minha existência, que não foi fácil,
né? Mas que só daria para acontecer também do jeito que foi. Nesse trecho que você citou, é um trecho excelente, assim, e depois ela termina falando que não se sentir em casa, na casa da sua própria família, na sua própria casa, é o começo da história mais ampla, assim, da sociedade oprimindo as mulheres, né, das mulheres descontentes. E essa figura da casa e do teto é muito presente, realmente, em todo o livro, né? Dessa busca dela pelo espaço dos dois depósitos. Primeiro o depósito frio e triste, depois ela busca um tropical e cheio de plantas. Então, tem essa evolução, mas é isso. No fim das contas, o bem imobiliário, a casa, né, o que ela vai legar são as palavras, né? Que é uma figura muito bonita, né? Isso me faz lembrar muito também uma outra autora, como eu falei, eu estudo autoras pretas, autoras não brancas, né, marrons, que ela, aliás, se chama de uma mulher de cor, né, que é a Glória Anzaldúa. Eu estava falando sobre ela ontem, e logo num dos textos mais famosos dela, que é o Falando em Línguas, né, Cartas para Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo, que, aliás, se você não leu, já que você está nesse momento, virou um mantra na minha vida, leia, chama Falando em Línguas, Carta para escritoras para mulheres escritoras do terceiro mundo. Está no A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios. Mas tem também na internet, só esse trecho. E aí, nesse livro, nessa carta, que ela vai escrevendo quase um diário, né? E falando de escrever, do que é escrever, o que é escrever para ela, ela exatamente faz uma referência a um teto todo seu. E ela fala, esqueça o teto todo seu. Porque talvez você não tenha nenhum teto para escrever. Né? E aí eu acho que, no final, guardadas as devidas proporções, é isso que a Débora parece que acaba descobrindo, né? É bom a gente ter um teto para a gente poder escrever, para a gente ficar tranquila tomando o nosso chá da tarde. Inglês, é uma delícia. Porém, esse livro, isso, há outras existências que talvez não tenham um teto todo seu e precisem, como você disse, precisa desse momento de escrever, precisa. A vida não dá conta do que é a nossa existência. A gente precisa da arte, de outras coisas, para dar conta do caos que é a existência. Aí eu vou ler só esse trecho, que eu acabei de postar, inclusive, porque eu estava dando uma aula sobre esse livro ontem, por isso que eu estou com ele muito fresco. Ela fala, esqueça o teto todo seu, escreva na cozinha, se tranque no banheiro, escreva no ônibus ou na fila da assistência social, no trabalho ou entre as refeições, entre o sono e a caminhada. Enquanto varre o chão ou lava as roupas, olha isso. Enquanto varre o chão ou lava as roupas, ouça a cantoria das palavras no seu corpo. Quando você está deprimida, nervosa, machucada, quando a compaixão e o amor te dominam, quando você não pode fazer nada além de escrever. E aí depois ela vai dizer isso. Então, você escutou toda essa... Não, mas depois eu pego o livro e lembro, desculpa. Quando ela eu acho isso quase isso também, né? Não é a mesma coisa, mas nos lembra muito essa necessidade feminina de se botar para fora, né? De botar essa voz para fora. Então, ela fala, você sente a cantoria, você está varrendo, você não vai escrever varrendo, né? Você sente a cantoria das palavras no seu corpo, e aí depois, como a gente estava falando, você reescreve no papel. Né? Escreve em todas as possibilidades que você tem, sem papel ou não, porque uma hora isso vai depois para outro suporte. Isso é belíssimo. Achou, pronto. 55. Mas esse livro é todo maravilhoso, mas, como eu disse, acho que todo mundo que não quiser ler o livro, não tiver tempo, não puder no momento, tem que ler Falando em Línguas, porque é perfeito, assim. Belíssimo. Não é? Eu acho que a gente está se encaminhando para o até breve, né? Sim. Tem algum tema que a gente ia falar e você falou, senti falta, eu preciso falar agora antes de ir embora? Não, nada que... Porque eu não vou conseguir dormir? Não. Vai conseguir. Não tem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso, eu ia perguntar isso. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão? Por favor. O animal que eu achei
vocês estavam falando aí, né, da questão da mãe. Essa personagem aqui, ela perdeu a mãe com 10 anos. Assim, só vai ser revelado como no final. Tá. Mas ela passa o livro inteiro lamentando muito essa morte e sempre rememorando. E, claro, assim, foi uma morte muito... que acontece, assim, os pais morrem, os dois morrem ao mesmo tempo. E ela... Spoilers do mal. Já é a primeira página, as primeiras páginas então tá bom. já fala. Aí ela fala um trecho que ela fala assim, né? Ela fala muito dessas mulheres que eram consideradas loucas, sendo que ela não fala que é muito bem assim. Ela diz assim, mas, de novo, loucura não é a palavra. O mundo tinha me feito acreditar que eram as mulheres que enlouqueciam. E era simplesmente a dor das mulheres que se manifestava como loucura. Então, assim, então é muito disso, sabe? Assim, da gente... Assim, acabar... É um livro assim, de uma mulher que foi muito reprimida durante muito tempo. Então, eu senti que como se eu estivesse subindo com um carrinho, assim, uma ladeira. Assim, subindo. Aí, quando ele chegasse no topo, eu falei assim, não vai acontecer mais nada. E ele cai, assim, ó. Mas é uma queda muito assim, interessante, porque é um livro cheio de lacunas. Então, quando as lacunas vão sendo preenchidas e você percebe o porquê dela conseguir realmente expressar o que ela estava sentindo pela escrita, você entende que ela realmente precisava. E que nós realmente precisamos. Então, casando um pouco com o que você falou dela aqui, né, de escreva no ônibus, escreva quando você está lavando roupa, e é muito disso, assim, tipo, de sair muito da esfera do pensamento e ir para o concreto. Então, acho que todas essas obras assim, são de mulheres que realmente querem encontrar sua voz e conseguiram, e que inspirem nós a encontrar a nossa, ou se a gente já encontrou, a gente conseguir expressar para o mundo ouvir também, né? Botar isso do corpo para o corpo, né? Acho que é bonito o que elas falam. Exatamente, o corpo, assim, é um livro também muito corporal, ela fala muito do corpo dela, do que ela passou. É um livro muito visceral também, então, um pouco que ela fala que dialogou todas as obras que eu estou lendo, assim, um depois do outro. Então, assim, é realmente da gente utilizar, é o nosso sangue, são os nossos fluidos que ela fala, né? É o nosso corpo e a nossa voz. Então, acho que, enfim... Lindo. Queria agradecer, então, já que não haverá críticas, nem sugestões, nem elogios. Elogios a gente gosta, né, Marília? A gente gosta, né, de elogios o tempo todo. Queria agradecer a Gato, agradecer o convite da Autêntica, agradecer a Marília, agradecer vocês que ficaram do começo até o final, que participaram. Agradecer a equipe da Gato, que está aqui fazendo sempre tudo tão lindo. Quem vai ver a gente depois, muito obrigada. E venham sempre, toda quarta-feira tem evento, e é sempre lindo. Obrigada. E leiam Mulheres, gente. Pronto. Ai, que bom, ela falou que não tem crítica, ela veio representando a editora. Avaliou a gente bem. Comprem o livro, vale a pena, editora Autêntica. Exato. Obrigada, gente. Obrigada, gente, valeu. Obrigada, Carol.